Olá, bom dia, um excelente dia para você. Eu sou Priscila Rangel e o Agronacional já está no ar. O nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. O tema em destaque dessa semana é a tradição caipira. Vamos mostrar um pouco de tudo, tá? A música, costumes, os preconceitos enfrentados e principalmente o orgulho de ser autêntico. Tudo no documentário Ser ou Não Ser Caipira. Vamos falar também dos cuidados que precisam ser observados na criação de peixes no inverno. No Agro Entrevista, o foco está nas aves e na fauna em geral. Em conversa com a repórter Mariana Tocárnia, o fotógrafo José Felipe Monteiro fala da paixão por pássaros urbanos e de como foi mais fácil preservar essas espécies durante a pandemia. E tem mais! Vamos saber como pesquisadores estão combatendo bactérias mais resistentes nos seres humanos. Tudo isso a partir de agora. Fica com a gente, o Agronacional está só começando. E hoje a gente já começa o dia com música de viola e acompanhando um trecho do documentário Ser ou Não Ser Caipira. Vamos conhecer o trabalho de Roberto Correia e da dupla Zé Mulato e Cassiano falando como é o autêntico caipira. Ser ou não ser? Eis o problema. Que o tal do Shakespeare pra lá falou ser ou não ser, eis a questão. Mineiro, o nosso é o Shakespeare, o mineiro que falou ser ou não ser? Eis o problema, que questão e o problema. Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Se me chamam de caipira, olha aí, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Eu sou lobo solitário, sou ave de arribação, fui forjado nas Campinas, nos confins do meu sertão. Navegante das Gerais, no lombo de algum pagão, eu só canto natureza, coisas da minha nação. Minha honra ninguém tira, quando me chamam caipira, agradeço a distinção, veja bem cidadão. Pois é, se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Defendo nossas raízes, por isso tenho obrigado, não escondo a minha origem, sou caipira liberado. Minha modinha é singela, igual a flor do cerrado, mas é sertão brasileiro, tudo que eu tenho cantado. Infelizmente o que vejo é um bando de sertanejo, com mania de importado, eu falei, tá falado. Pois é, se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Cacique falou e disse, dei um 10 e botei fé, que nós somos caipira, isso não é pra quem quer. Acredito no que vejo, sou igual a São Tomé, enquanto nós for caipira, a cultura tá de pé. Negar isso é vaidade, brasileiro de verdade, se orgulha do que é, toma isso mané. Pois é, se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Compadre, o homem chamou nós de caipira. Chamou, mas nós não semos, né, compadre? Semos porque semos e também porque queremos, já dizia Shakespeare, ser ou não ser, eis o problema. A música caipira eu aviso pra vocês, se vocês começarem, vocês
começa a conhecer, você vai gostando. Aí você vai conhecer quem foi quem você vai com essa história toda, aí você se apaixona, daqui a pouco você está brigando para defender a música caipira. Porque é o trem, das coisas mais autênticas que o Brasil tem, é isso aí. E nós tentamos, apesar de tanto nessa guerra toda poluída, a gente procura manter o que é a música caipira de verdade, não importando com o negócio de sucesso, de riqueza, porque a riqueza sua é a sua vida. Numa moda que ainda não foi gravada, portanto ainda não é publicada, que eu digo que caipira por natureza e também por opção. Porque a gente é caipira porque nasceu caipira e já vimos que não tem nada melhor do que ser realmente caipira. Não é fazer de conta. O protótipo de caipira é triste e feio demais. Você vê esse povo fazendo festa junina, todo rasgado, com o chapéu furado na cabeça, fazendo papel de palhaço, dizendo que o caipira é aquilo. Não. Não. Pra começar, tá tudo errado. O caipira veste a sua roupa domingueira, ou seja, a melhor que ele tem, pra ir numa festa. Isso. Ele tem um chapéu rasgado, ele trabalhar pra dar tapa no pernilongo e muriçoca e tal, mas não, o dia dele pra festa, ele pega o chapéuzinho. Esse aqui, por exemplo, é um chapéu que hoje em dia nem tá tendo mais. Esse é o famoso capa-porta. Tá. Então, esse é o dia pra festa. Então fizeram, por isso que eu sou implicado com o senhor Lobato e o senhor Aurélio Merito, sabe? Por isso. Coitado que dele. eles desenharam a desgrama de um caipira que não existe. Tudo evolui nesse mundo, pois nós caipiras estamos evoluindo também. Claro, e muito. pô. Aonde a gente quebrava tudo na foice, no machado, porque não tinha outro jeito, já tem colheitadeira, já tem trator até com ar-condicionado e tudo. Agora, o camarada que tem amor naquilo continua sendo caipira e vai ser. Então, ser caipira pra mim não é o que o seu Aurélio escreveu. Ser caipira quer dizer ser verdadeiro, assumir o que é, ter prazer pelo que é, e, portanto, não ter que fazer de conta coisa nenhuma. Verdade. Eu sou caipira. Eu sou caipira, vamos pensar assim. O Antônio Cândido já dizia isso naquele livro, naquela tese dele, enfim, doutorado, que a região caipira é São Paulo e a área de influência histórica paulista. E essa área é grande. Tem Minas Gerais, um pedaço de Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro, pedaço do Rio de Janeiro, o interior do Rio de Janeiro, muito grande essa região. E vamos lembrar que, por exemplo, o Triângulo Mineiro era de Goiás, depois passou para Minas Gerais, e antes era de São Paulo. Quer dizer, é a minha região. Eu sou um caipira contemporâneo, que eu diria. Eu acho que isso, inclusive, a palavra, esse negócio do caipira, esse preconceito que nós tivemos com a palavra desde lá atrás, com o próprio Mazzaropi, ficou muito forte essa imagem do Mazzaropi, do Jeca, né? Do caipira ser essa pessoa atrasada. E até hoje, você fala caipira, a pessoa pensa no passado. E aí pergunta, e o caipira do presente? E o caipira do futuro não tem? Sempre é passado? Que história é essa, né? Aí o Ariovaldo Pires, o Capitão Furtado, ele numa entrevista por Amis Milarte, ele disse, curioso, quando você fala do homem rural, eu te contei isso, com o homem rural nordestino, a pessoa vem na imagem de qualquer brasileiro, aquele vaqueiro, com aquele chapéu de couro bonito, até a roupa encorada. Você fala o homem gaúcho, vem na imagem aquele com bombacha, com aquele lenço, tudo mais. Aí fala no homem caipira, que é da região mais rica do Brasil, aparece cara desentado com dentinho preto e tal. Assim, uma imagem que tem desse caipira é uma estereotipada mesmo. E que as pessoas tem muitas pessoas que evitam a palavra caipira. Eu falo caipira, sou caipira, a minha música é caipira. Ah, mas sua música não é diferente, mas por que tem que ser igual? Cada um faz a sua história com o que tem, né? Eu sou caipira, sim.
próximo programa, a gente continua com os violeiros que falam sobre o trabalho que desempenham e também sobre preconceito com caipira. Você sabia que peixe precisa de equilíbrio na temperatura da água? E que nos meses mais frios do ano a imunidade dos peixes é menor? Eles passam a precisar de vitamina C. É o que a gente confere agora. Com esse friozinho, nada melhor do que uma touca, um cachecol e um casaco bem quentinho para se aquecer, né? Você sabia que até os peixes têm o metabolismo mais lento durante o inverno? E a gente veio até a propriedade do Jean Petersen, em Mirim Doce, na localidade de Barra Grande, saber um pouquinho mais sobre a vida dos peixes agora no inverno. Jean, agora que esfriou o inverno, ele promete ser um pouquinho mais rigoroso. Como é que fica a atividade com os peixes? Tem que pegar uma ração com mais vitamina C. E daí não pode deixar de tratar, porque senão tu deixa ele sem nutrição, ele fica mais, fraco assim, né? Ele perde a imunidade, o peixe muito. Mas diminui bastante a ração? Diminui, trata, de cada grau vai diminuindo, que agora está em 15 graus hoje a água, né? Em 15 graus eu trato 15% do que era para tratar se fosse temperatura boa, assim, de 26 a 28 graus. Quando a gente chegou, você estava jogando sal na água? Sim, na verdade é para aumentar a imunidade do peixe. Fora o sal, agora no inverno joga mais alguma coisa? Geralmente no inverno eu pego uma ração com mais vitamina C, que é para o peixe ficar mais forte. Como ele vai comer menos, ele vai ter a mesma quantia de vitamina C que ele comesse a quantia ideal de ração, né? Agora eu estou tratando 15% do que era para tratar. Vamos dizer, se fosse no verão. Então agora ele não vai ganhar muito, então ele vai ganhar só 15% do que ele ganhava no verão, na mesma época, assim, não. Uma outra dica para garantir o bem-estar dos peixes é a aeração. No inverno, os aeradores ficam ligados por mais horas. A intenção é evitar que a água fique com camadas em diferentes temperaturas. A tilápia não suporta diferença maior do que 3 graus, o que pode causar choque térmico. Está na produção de peixe aqui em Mirim Doce? Há 6 anos faz que eu comecei. A estimativa, quando eu comecei, era 25 toneladas. E hoje 110 toneladas. 110 toneladas por ano. 2 safras por ano. Na verdade, eu consigo fazer porque eu tenho um tanque pequeno, que eu solto o alevino 1, e é chamado recria, na verdade. Daí eu deixo até umas 50 a 100 gramas. Daí, na verdade, eu transfiro depois para a lagoa. Mas, na verdade, esse alevino 1 eu pego quando o outro peixe grande já tiver com umas 400 gramas. Daí até ele chegar umas 700 gramas, que eu vendo 800 gramas, esse alevino já vai estar de 50 a 100 gramas garantido. Daí eu ganho ali uns 2 meses de cultivo. Ele acostuma com o horário. Seria bom se o produtor conseguisse tratar sempre na mesma hora. Caninha agora no inverno seria na hora mais quente do dia, assim, para tratar. Que tem sol, para aproveitar um pouquinho que aqueceu a água. E daí no verão eu trato 2 vezes por dia. O peixe também ele tem todo um cuidado, né? Cuidado com o grau da água no momento de tratar, né? A qualidade da água tem que monitorar cada 3, 4 dias, sim. Precisa estar cuidando, pH, oxigênio, amônia, nitrito. Isso tudo é você que cuida? Isso é tudo eu. O principal é isso ali. Daí depois disso ali, vem como é que tá uma ração muito boa de qualidade, tratar nas horas certas também. A quantia certa, porque se tu tratar, às vezes ele come mais, mas não vai converter, como ele se estufa demais, ele joga para fora, não aproveita, não digere direito. Então, no caso, daí a ração também vai fora, né? Isso. Jean, tá contente com o resultado da produção dos peixes? Sim, agora esse ano, na verdade, foi um dos melhores anos que eu tive, assim. Estou conseguindo vender tudo à vista, porque, na verdade, agora eu consegui um mercado bom por causa de qualidade, na verdade. A qualidade do peixe muito boa, assim. Por causa de uma ração muito boa, tratando bem. E na verdade agora eu não se preocupo mais muito em vender agora, assim. Eu tenho bastante procura, na verdade, por causa da qualidade do peixe. O de filé está chegando a 34%, 33%, 35% no frigorífico, né?
E daí, porque frigorífico é bastante isso aí, vamos dizer, se for fazer aqui chega a 36, né? Agora a gente faz um rápido intervalo, mas no próximo bloco você acompanha o fotógrafo naturalista José Felipe Monteiro contando como se dedica à fotografia de pássaros urbanos e também como a pandemia, de certa forma, ajudou a preservá-los. Você vai ver ainda como combater bactérias resistentes. Fica com a gente, nós voltamos já! Estamos de volta com o Agronacional, seu ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. No Agro Entrevista dessa semana, a repórter Mariana Tocarnia conversa com o fotógrafo naturalista José Felipe Monteiro. Hoje ele fala da paixão pelos pássaros urbanos e de como a pandemia está favorecendo a preservação das espécies. Desde criança, ele é amante da natureza, mas é pelas aves que nutre um carinho especial. Foi por conta dessa admiração que José Felipe Monteiro tornou-se fotógrafo profissional naturalista, especializado na avifauna, botânica e ambiental. O currículo de Monteiro é extenso. É editor pessoa física e presidente e fundador da JF Editoraves. É autor e editor de 19 livros e 19 projetos, além de integrante de projetos de pesquisas científicas e expedições. Membro do Conselho Diretivo do Instituto Samambaia de Ciência Ambiental e Ecoturismo e professor de fotografia em escolas e universidades. Monteiro é o responsável técnico pelo projeto de reflorestamento e observação das aves para pessoas com deficiência física na Fazenda da Barra, em Magé, no estado do Rio de Janeiro. Entre 2013 e 2014, liderou o estudo da avifauna na área de proteção ambiental da Fazendinha. Foram mais de 200 horas de observação e 77 espécies catalogadas. Para o registro, ele usou 2 câmeras, uma analógica e uma digital. Atualmente, dedica-se ao projeto Aves de Fragmentos da Mata Atlântica, no estado do Rio de Janeiro. O objetivo é registrar o maior número de espécies de aves. Até agora, já são 324. José Felipe Monteiro, muito obrigada por nos receber aqui hoje. Acho que a gente pode começar pelo começo. De onde surgiu essa sua paixão pelas aves? Olha, desde garoto, eu sempre gostei muito de avifauna. Meu avô tinha uma casa. Nessa casa tinha algumas árvores, uns vasos, e eu sempre ficava observando as aves, todos os animais. E fui pegando esse gosto pela avifauna. E com o tempo, depois de um tempo, eu fui adquirindo, para conhecimento próprio, muitos livros, até estrangeiros, tá? Para poder ter uma noção do que é a avifauna, de como você poder fotografar, quais os locais que você deve ir e quais os locais que você deve ter um certo grau de segurança. E de contrapartida também ir a museus. Olhar as peças dentro de gavetas, como elas são feitas, quais os locais que os outros pesquisadores fizeram o trabalho deles para ter uma noção de como isso é feito. E conversar com muitas pessoas do meio acadêmico e científico. E nesse meio eu consegui grandes amizades de gente de nome e influência, tanto que rendeu esse livro da Aves na APA da Fazendinha, de um projeto que a gente apresentou à Sociedade Nacional de Agricultura, e não existia isso antes. E o Dr. Antônio, que é o presidente da SNA, ele aceitou o projeto e eles nos agraciaram com a impressão do livro. Foram registradas 77 espécies, tá? Dessas 77 espécies, há um tempo atrás, eu tive aqui, 2018 ou 2019, se eu não me engano, em que eu fiz mais 3 novos registros, tá? Como é o registro do gavião asa de telha, Parabuto unicinctus, o alma de gato, é uma ave rabilonga, e a outras que foi a caturrita, se eu não me engano, um periquito bandeira, tá? São aves, uma delas é até endêmica do bioma Mata Atlântica. E nessa pesquisa, o que mais te surpreendeu em relação às aves urbanas? Olha, o que me surpreendeu aqui na APA da Fazendinha, por ela estar nesse contexto de um meio urbano, perto de uma estação de tratamento de água, são a presença de algumas espécies. Apesar de você ter um tratamento de água que é poluído, você capta um recurso de água poluída, você olhar o martim pescador, o grande, tá? Que é uma ave praticamente que depende de ambiente mais preservado, tá?
E a um nível assim de hoje em dia, a gente contar com essa pandemia de Covid, tá? O que tem acontecido? Algumas espécies que não apareciam estão voltando. A diminuição de nível de trânsito de pessoas dentro de unidade de conservação, ela tem ajudado a avifauna a voltar para o seu local. Com isso, você está tendo menos desmatamento, você está tendo menos derrubada de árvore, a tua poluição ambiental diminuiu um pouco e essas aves estão voltando. Isso cabe um estudo mais aprofundado pelos cientistas, até mesmo para diagnosticarem isso com certeza, o porquê do ressurgimento de certas aves que não existiam antes nesse ambiente. No próximo programa, José Felipe Monteiro explica a importância dos registros de pássaros e como trazê-los para os centros urbanos. E uma boa notícia: pesquisadores da Universidade Federal de Goiás descobriram que venenos usados em insetos podem combater bactérias que são mais resistentes no ser humano, principalmente aquelas que vivem nos hospitais e aumentam a contaminação em pacientes. Dá só uma olhada. Você já ouviu falar das superbactérias? Elas são resistentes aos antibióticos, o que dificulta o tratamento. Existe um estudo inglês que estima que a partir de 2050 elas devem causar 10 milhões de mortes por ano. Aqui no Brasil, na Universidade Federal de Goiás, cientistas identificaram uma forma de combater esse problema, principalmente as que vivem geralmente nos hospitais. A estratégia é usar venenos de insetos. A maioria das bactérias que a gente tem resistente, elas estão presentes nos hospitais. Os pacientes que estão muito debilitados ou que o antibiótico não faz efeito, acabam selecionando essas cepas. Essa bactéria também resistente, ela consegue sobreviver ao ambiente hospitalar. Como é que, de forma resumida, os antibióticos funcionam? Por que às vezes eles não conseguem combater algumas? Então, a bactéria ela desenvolve diversos mecanismos para combater esse antibiótico. Um deles é esse biofilme, que é essa proteção que ela faz para que o antibiótico não chegue até ela. E ela tem estruturas que degradam esse antibiótico, e também o antibiótico, para ele ter o efeito, ele tem que se ligar a certas estruturas bastante específicas dessa bactéria. Quando a bactéria tem uma mutação, ela tem algumas estruturas que são modificadas. Ele não consegue atuar nessa bactéria. Sabendo que as principais bactérias resistentes estão nos hospitais, Rogério decidiu pesquisar como evitar que elas prejudiquem pacientes com problemas cardíacos que passam por um procedimento específico: implantar esse pequeno objeto de metal, que é uma endoprótese coronária. Ela é utilizada para desobstrução da artéria ou veia quando o paciente tem a formação da placa arteriosclerótica, aquela placa de gordura. A placa impede o fluxo sanguíneo e a endoprótese atualmente é o sistema mais fácil e mais barato que você tem. Então ela é bastante simples e bastante segura. No entanto, se o paciente ele tem algum tipo de complicação, essa bactéria pode aderir e formar uma infecção nessa endoprótese. Durante o doutorado, o pesquisador testou como peptídeos, pequenas proteínas dos venenos de vespa e do escorpião amarelo, podem combater bactérias resistentes. Dá para ver o resultado nessas imagens microscópicas. Na da esquerda, a endoprótese está cheia de pontinhos brancos, que são as bactérias. Já a imagem da direita mostra a endoprótese depois de receber o tratamento com peptídeo. O biofilme bacteriano, barreira que as bactérias criam para se proteger, foi derrotado pelos peptídeos em dois aspectos. Eles podem impedir a formação dessa barreira e também rompê-la quando ela já estiver formada. Qual que é o maior problema do uso do peptídeo? É o custo dele. A produção de 1 grama desse peptídeo é bastante caro por um tratamento efetivo. A ideia é você sempre ter um melhoramento dessa estrutura, um peptídeo bastante simples que consiga afetar. A gente viu que a concentração que a gente usa para tratar essas bactérias é bastante baixa. Então já vai reduzir um pouco esse custo do tratamento com o peptídeo. O caminho para isso chegar até as pessoas, para elas poderem usar, ser usado em hospital, ainda é um pouco longo, mas já está acontecendo, Sim. né? Já está acontecendo. Então a gente primeiro tem que
patentear essa molécula, só que não pode patentear nada natural e a gente modificou esse peptídeo. A gente está refazendo os testes para confirmar se esse peptídeo funciona. Os próximos passos é fazer essa patente, é publicar essa patente pela UFG e testar elas em animais. Como ela é bastante resistente, não é qualquer animal que pode ser utilizado. Então a gente está buscando alguns camundongos em São Paulo para testar essa bactéria. E por hoje o programa fica por aqui, mas nosso encontro já está marcado porque o Mundo Agro passa pela tela da TV Brasil. Eu sou Priscila Rangel e desejo um ótimo dia para você. Tchauzinho!